Isabelle Montgomery estava sentada em seu consultório particular, no 73º andar da Torre Médica no centro de Chicago, ouvindo com crescente entusiasmo o Dr. Patterson explicar o plano elaborado que havia proposto durante a consulta anterior sobre como testar se seu namorado de 18 meses realmente a amava por quem ela era, e não pela fortuna de 800 milhões de dólares que herdara quando seu pai, um empresário farmacêutico, falecera inesperadamente 3 anos antes, deixando-a como única herdeira de um império que ele havia construído do nada. Senhora Montgomery, quero deixar absolutamente claro que o que a senhora está propondo é, na melhor das hipóteses, eticamente questionável e potencialmente psicologicamente prejudicial a todos os envolvidos se der errado, alertou o Dr. Patterson enquanto revisava os documentos que Isabelle havia lhe pedido para preparar, que comprovariam o diagnóstico falso de uma condição neurológica progressiva que, eventualmente, resultaria em paralisia completa, exigindo cuidados 24 horas por dia pelo resto da vida. Fingir ter uma doença degenerativa para testar o comprometimento do seu parceiro é uma manipulação que pode destruir a confiança no seu relacionamento, mesmo que ele passe no teste. E não me sinto vontade para dar credibilidade médica a uma farsa que envolve fingir uma doença grave quando pacientes reais lutam diariamente com condições reais que você tratará como uma fantasia que poderá remover quando o experimento terminar. Suas preocupações éticas eram inteiramente razoáveis, mas Isabelle as descartou com um aceno impaciente que comunicava sua certeza de que fins justificam meios. Independentemente da farsa necessária para atingir seu objetivo de determinar se o namorado Garret realmente a amava ou se ele estava entre os muitos pretendentes que a perseguiram principalmente por causa da riqueza que a tornava uma das solteiras mais cobiçadas da cidade, onde as fortunas atraíam admiradores cujos afetos eram difíceis de distinguir do oportunismo interesseiro. Dr. Patterson, aprecio suas preocupações, mas preciso saber a verdade sobre Garret antes de comprometer minha vida com alguém que pode me abandonar se as circunstâncias mudarem e eu não for mais a mulher rica e independente por quem ele se apaixonou, insistiu Isabelle com uma determinação nascida de anos observando relacionamentos ao seu redor contaminados por dinheiro, o que tornava uma conexão genuína quase impossível de ser alcançada ou verificada. Meu pai me avisou antes de morrer que eu nunca saberia se as pessoas me amavam por mim mesma ou pela minha fortuna, e me aconselhou a testar qualquer pessoa com quem eu estivesse pensando em me casar, criando uma situação em que ela tivesse que escolher entre ficar comigo em circunstâncias difíceis ou ir embora para buscar opções mais fáceis que estariam disponíveis para alguém com minha riqueza e status. Esse teste é extremo, sim. Mas o casamento é um compromisso permanente e preciso ter absoluta certeza de que Garret está se casando comigo pelos motivos certos antes de prosseguir com o noivado que ele vem insinuando há 6 meses. Sua justificativa revelou tanto uma ansiedade compreensível em distinguir o amor autêntico da atração oportunista por dinheiro quanto uma preocupante disposição para enganar e manipular o parceiro, em vez de construir confiança por meio de uma comunicação honesta sobre seus medos e inseguranças em relação às motivações dele. Se você prosseguir com essa farsa, fornecerei a documentação médica que você solicitou, porque entendo sua necessidade de certeza, mas recomendo fortemente que considere abordagens alternativas para avaliar seu relacionamento que não envolvam mentiras elaboradas sobre condições médicas graves, admitiu o Dr. Patterson, finalmente, enquanto entregava a Isabelle uma pasta contendo relatórios diagnósticos falsos e protocolos de tratamento que respaldariam seu suposto diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que progrediria rapidamente nos meses seguintes até que ela ficasse completamente paralisada e dependente de cuidadores em tempo integral. E quero que você prometa que revelará a verdade a Garret dentro de 6 meses, independentemente do resultado, porque prolongar a farsa além desse prazo seria considerado abuso psicológico, em vez de um teste razoável de comprometimento. Isabelle aceitou a pasta com satisfação, enquanto decidia, em particular, que revelaria a verdade em seu próprio tempo, em vez de aderir ao limite arbitrário de 6 meses proposto pelo Dr. Patterson como limite ético para o experimento, que Isabelle via como uma diligência essencial antes de se comprometer com um casamento, do qual seria quase impossível sair assim que sua riqueza se misturasse à vida de Garret de uma forma que o divórcio complicaria enormemente. Obrigada, Dr. Patterson. Sei que o senhor se sente desconfortável com essa abordagem,
Mas prometo que estou fazendo isso pelos motivos certos e terei cuidado para não deixar o teste durar mais do que o absolutamente necessário para reunir as informações de que preciso sobre o verdadeiro caráter de Garret, garantiu Isabelle, já planejando como encenar a conversa inicial com Garret, na qual revelaria o diagnóstico devastador e começaria a observar suas reações para determinar se ele respondia com amor e comprometimento genuínos ou se começava a criar uma distância que sinalizasse que seu interesse por ela havia sido motivado principalmente por sua riqueza e pelo estilo de vida que ela proporcionava, em vez de por afeição autêntica por ela como pessoa. A conversa com Garret naquela noite se desenrolou exatamente como Isabelle havia planejado durante semanas de planejamento de seu elaborado engano, projetado para testar os limites do amor dele, apresentando-lhe um cenário em que permanecer com ela exigiria sacrificar a facilidade e o prazer que caracterizavam seu relacionamento atual pela dificuldade exaustiva de cuidar de um parceiro progressivamente mais incapacitado, cuja condição acabaria por torná-la completamente desamparada e inteiramente dependente da disposição dele de permanecer fiel à mulher que não podia mais fornecer companhia ou intimidade que definiram seu romance durante 18 meses de namoro, que Isabelle agora reconhecia ter ocorrido durante um período em que ela estava no auge da saúde, beleza e independência, o que tornava amá-la fácil em vez de demonstrar comprometimento que sobreviveria aos desafios que testariam a devoção por meio da adversidade, em vez de por meio de experiências compartilhadas. Confortáveis. Garret, preciso falar com você sobre algo sério que descobri na minha consulta médica hoje, começou Isabelle, com um tremor na voz que demonstrava medo e vulnerabilidade que ela não sentia de fato, visto que o diagnóstico era completamente inventado e que ela estava secretamente animada, e não devastada, com a notícia que estava prestes a dar. Fui diagnosticada com ela, doença de Lou Gehrig, e os médicos dizem que tenho talvez 2 ou 3 anos antes que a condição progrida a ponto de ficar completamente paralisada e incapaz de cuidar de mim mesma sem assistência 24 horas por dia. Sua apresentação foi convincente, digna de uma atriz profissional, e a reação imediata de choque e preocupação de Garret pareceu genuína quando ele a abraçou e garantiu que enfrentariam esse desafio juntos e que seu amor por ela não dependia da saúde dela ou da capacidade dela de manter o estilo de vida que desfrutavam juntos. Isabelle, não sei o que dizer, exceto que estou aqui para você, aconteça o que acontecer, murmurou Garret, abraçando-a. Vamos superar isso juntos e eu cuidarei de você pelo tempo que precisar. Seu diagnóstico não muda o que sinto por você nem meu comprometimento com o nosso relacionamento. As palavras dele foram exatamente o que Isabelle esperava ouvir, mas ela permaneceu cética sobre se a resposta inicial dele se manteria quando a realidade de cuidar de um parceiro com deficiência progressiva se tornasse uma rotina diária, em vez de uma declaração nobre feita em um momento de intensidade emocional, quando as implicações completas do comprometimento ainda não haviam sido testadas por meio das responsabilidades reais de cuidado que dominariam sua vida se ele realmente pretendesse permanecer com ela durante o declínio que ela fingia que devastaria seu corpo, enquanto deixava sua mente intacta para observar seu comportamento durante toda a provação. Nas primeiras semanas após o diagnóstico falso, Garret demonstrou um comprometimento admirável ao pesquisar tratamentos para ela e recursos de apoio, comparecer a consultas médicas com Isabelle para discutir o prognóstico e o planejamento do tratamento com médicos que foram cúmplices da fraude a pedido de Isabelle e com uma compensação financeira substancial, e começou a fazer ajustes em sua agenda de trabalho e compromissos pessoais para acomodar as crescentes responsabilidades de cuidado que Isabelle estava simulando por meio de uma performance cuidadosamente calibrada de incapacidade progressiva, que exigia que ela simulasse sintomas que estudava meticulosamente para garantir que sua representação fosse clinicamente plausível. Sou muito grata pelo seu apoio, Garret, disse Isabelle a ele com sinceridade, no momento em que se sentiu culpada pela fraude que estava perpetrando, apesar de acreditar que era necessário verificar as motivações dele antes de se comprometer com o casamento. Sei que não foi isso que você planejou quando começamos a namorar e eu entenderia se você precisasse reconsiderar nosso relacionamento, considerando quanto minha condição mudará nossas vidas e limitará o que podemos fazer juntos. A oferta dela de liberá-lo da obrigação foi um teste estratégico de seu comprometimento, em vez de um convite genuíno para que ele fosse embora. Mas Garret respondeu exatamente como ela esperava,
insistindo que seu amor por ela não dependia de sua saúde e que ele não tinha intenção de abandoná-la durante o período mais difícil de sua vida, quando ela mais precisava dele. Isabelle, eu não vou a lugar nenhum, assegurou Garret com firmeza. Você é a mulher que eu amo e estou comprometido em construir uma vida com você, independentemente dos desafios que enfrentarmos. Seu diagnóstico de ela é devastador, mas não muda a realidade fundamental de que quero me casar com você e passar o tempo que tivermos juntos fazendo você o mais feliz e confortável possível. Sua declaração de compromisso inabalável foi tocante, mas Isabelle lembrou a si mesma de não se deixar convencer facilmente por palavras que poderiam não ser acompanhadas por ações sustentadas, uma vez que a novidade do nobre sacrifício se dissipasse e a realidade opressiva do cuidado diário se tornasse uma rotina exaustiva que testava os limites da paciência e da devoção de qualquer pessoa. Nos meses seguintes, à medida que a falsa condição de Isabelle progredia de acordo com o cronograma que ela e o Dr. Patterson haviam estabelecido para fazer o declínio parecer clinicamente realista, ela começou a precisar de assistência com tarefas que antes realizava de forma independente, incluindo vestir-se, tomar banho, comer e, eventualmente, locomover-se, à medida que transitava de fraqueza ocasional para o uso de cadeira de rodas, o que ela achou surpreendentemente difícil de manter. Consistentemente, visto que tinha pleno uso das pernas e precisava se lembrar constantemente de parecer incapaz de andar ou ficar em pé sem a assistência que Garret e os cuidadores contratados forneciam, partindo do pressuposto de que sua paralisia era uma condição médica genuína, e não uma performance elaborada. Estou exausto, confidenciou Garret ao amigo Leonard durante uma rara saída à noite, quando a cuidadora principal contratada por Isabelle estava hospedada com ela para dar a Garret uma pausa das responsabilidades constantes que transformaram sua vida de um namoro despreocupado com uma namorada rica para uma rotina exaustiva de cuidar da casa e coordenar os cuidados com a parceira, cujas necessidades se tornaram cada vez mais complexas e exigentes à medida que a doença simulada progredia de acordo com um cronograma médico falso. Eu amo Isabelle, mas não vou mentir. Isso é muito mais difícil do que eu imaginava quando ela me contou sobre o diagnóstico. Estou basicamente trabalhando em tempo integral enquanto também atuo como sua cuidadora principal, e não tenho tempo para mim ou para quaisquer atividades que não estejam relacionadas às suas necessidades médicas e ao apoio emocional que ela requer enquanto processa a perda de sua independência e encara o futuro como uma pessoa completamente paralisada. Sua admissão honesta de quão difícil estava achando o papel de cuidador era exatamente o tipo de confissão que Isabelle esperava como evidência de que seu comprometimento estava começando a se desgastar sob a pressão do sacrifício contínuo necessário para permanecer com um parceiro cuja condição tornava o relacionamento um fardo em vez da fonte de alegria e companheirismo que o namoro deveria proporcionar. Isabelle havia providenciado dispositivos de gravação em toda a casa para capturar as conversas e expressões privadas de Garret quando ele pensava que ela não podia ouvi-lo ou observá-lo, e passava horas revisando as filmagens em busca de sinais de que ele estava ficando ressentido ou que estava pensando em deixá-la agora que ela havia se tornado uma obrigação em vez de um prêmio que valia a pena perseguir. Mas sabe de uma coisa, Leonard? Mesmo que seja exaustivo e mesmo que às vezes eu me sinta sobrecarregado pela responsabilidade e pela tristeza pelo futuro que estamos perdendo à medida que a condição de Isabelle se deteriora, não consigo me imaginar abandonando-a quando ela mais precisa de mim. Continuou Garret na conversa que Isabelle estava monitorando por meio de câmeras escondidas que ela havia instalado precisamente para capturar esses momentos de honestidade privada. Ela é o amor da minha vida e meu compromisso com ela não depende de ela ser saudável, independente ou capaz de me proporcionar um relacionamento fácil e confortável. Amor verdadeiro significa permanecer quando as coisas ficam difíceis e sacrificar a própria conveniência e conforto pelo bem-estar de outra pessoa. Se eu me afastasse de Isabelle agora, perderia não apenas ela, mas também meu próprio senso de integridade e minha capacidade de me olhar no espelho, sabendo que abandonei minha parceira em seus momentos mais sombrios. Sua articulação de valores e sua reafirmação de compromisso, apesar da reconhecida dificuldade da situação, eram precisamente as evidências que Isabelle esperava encontrar,
mas ela ainda não estava totalmente convencida, pois sabia que as pessoas podiam acreditar sinceramente que permaneceriam fiéis enquanto inconscientemente buscavam saídas ou enquanto gradualmente acumulavam ressentimentos que acabariam envenenando o relacionamento, mesmo que nunca decidissem conscientemente terminar. O que Isabelle não sabia era que outra pessoa observava silenciosamente toda a situação, com crescente preocupação sobre o que ele reconhecia como uma elaborada farsa perpetrada contra Garret, que claramente amava Isabelle genuinamente, mas que estava sendo cruelmente manipulado por meio de uma doença falsa, criada para testar sua devoção. Essa pessoa era Adrian Shane, chefe de equipe de Isabelle, que trabalhará para a família Montgomery por 15 anos, desde quando o pai de Isabelle ainda era vivo, e que foram dos poucos funcionários mantidos após a morte do pai, quando Isabelle reduziu as operações domésticas para incluir apenas o pessoal mais confiável e essencial. Senhora Montgomery, posso falar com a senhora em particular sobre um assunto delicado? Perguntou Adrian certa tarde, quando Garret estava no trabalho e Isabelle estava sozinha em seu escritório, revisando as imagens de vigilância do jantar da noite anterior, onde Garret havia se socializado com os amigos, carregando o fardo de parecer alegre e otimista, apesar da óbvia exaustão e tristeza pela suposta doença terminal de Isabelle. Claro, Adrian, o que está pensando? Isabelle respondeu pausando a reprodução do vídeo e se virando para encarar o homem que fora um funcionário leal por uma década e meia, mas que ela nunca considerará um confidente próximo, dadas as fronteiras profissionais que separavam empregadores ricos de empregados domésticos, independentemente do tempo de serviço ou da qualidade do trabalho realizado. Estou preocupada com o Sr. Garret e com o impacto que cuidar de você está tendo na saúde física e mental dele, começou Adrian cuidadosamente. Observei nos últimos 6 meses que ele está perdendo peso, dormindo mal devido às olheiras e apresentando sinais de depressão que já vi antes em cuidadores sobrecarregados pelas demandas de apoiar entes queridos em doenças terminais, sem sistemas de apoio adequados ou práticas de autocuidado. A observação dele era precisa, mas Isabelle se irritou com o que interpretou como uma crítica à sua metodologia de teste ou uma sugestão de que ela deveria encerrar o experimento antes de reunir evidências suficientes sobre se o comprometimento de Garret sobreviveria a toda a duração da suposta trajetória da doença. Adrian, aprecio sua preocupação com Garret, mas ele é um adulto que pode tomar suas próprias decisões sobre como alocar seu tempo e energia, respondeu Isabelle, defensivamente. Se cuidar se tornar muito oneroso para ele, ele tem a liberdade de sair ou de solicitar que eu contrate suporte profissional adicional para reduzir suas responsabilidades diretas. Não o estou forçando a se sacrificar, ele está escolhendo permanecer comprometido apesar das dificuldades, o que, francamente, é exatamente o que se esperaria de alguém que realmente ama seu parceiro, em vez de alguém que só se interessa por um relacionamento quando é conveniente e agradável. Sua caracterização da escolha de Garret de permanecer como voluntária, em vez de reconhecer como sua mentira havia criado uma situação impossível em que sair exigiria que ele abandonasse o que acreditava ser seu parceiro moribundo, revelou como seu teste elaborado havia distorcido seu raciocínio moral a ponto de ela não conseguir reconhecer o erro do que estava fazendo. Senhora Montgomery, com todo respeito, não acho que a escolha do Sr. Garret seja tão livre quanto a senhora sugere, rebateu Adrian com uma ousadia incomum, que indicava que ele tinha algo importante a dizer, que se sobrepunha à deferência normal esperada de uma empregada doméstica para com um empregador rico. Ele está tomando decisões com base na crença de que você está genuinamente doente e morrendo, e se ele soubesse a verdade sobre sua condição ser inventada como teste de seu comprometimento, poderia fazer escolhas muito diferentes sobre como gastar seu tempo e energia limitados. O que mais me preocupa não é apenas o impacto no bem-estar do Sr. Garret, é o que sua disposição em enganá-lo tanto revela sobre seu caráter e sua capacidade para um relacionamento genuíno, construído com base na confiança e no respeito mútuo, em vez de manipulação e vigilância, projetadas para verificar se as motivações dele atendem aos seus padrões de amor autêntico. A crítica dele foi mais direta do que qualquer funcionário jamais ousara fazer a Isabelle, e o impulso inicial dela foi demiti-lo imediatamente por insubordinação e por ultrapassar os limites que deveriam impedir os funcionários domésticos de comentar sobre os relacionamentos pessoais ou as escolhas morais do empregador. Mas algo na expressão de Adrian,
uma combinação de preocupação genuína, decepção e o que parecia ser um afeto que transcendia a obrigação profissional, a fez hesitar antes de proferir a demissão que vinha formulando. Como você sabe sobre o meu teste? Perguntou Isabelle bruscamente, enquanto revisava mentalmente se havia sido descuidada em manter segredo sobre sua farsa ou se Adrian, de alguma forma, descobrir a verdade por meio de suas próprias observações ou investigações. Trabalho em sua casa há 15 anos, Sra. Montgomery, e a conheço desde os 23 anos, e ainda estou de luto pela morte de sua mãe, vítima de ela, que você testemunhou em primeira mão durante os últimos 2 anos dela, explicou Adrian em voz baixa. Lembro-me de como você ficou devastada ao vê-la se deteriorar e de como jurou que jamais desejaria que alguém passasse pelo que seu pai passou cuidando de uma esposa em estado terminal. Então, quando você anunciou, há 6 meses, que havia sido diagnosticada com a mesma doença da qual sua mãe morreu, minha primeira reação não foi de aceitação, mas de suspeita de que algo não estava certo, principalmente considerando que você não apresentou nenhum dos sintomas iniciais que sua mãe apresentou e que seu suposto diagnóstico veio em um momento oportuno, quando o Sr. Garret começou a discutir casamento e compromisso futuro. Tenho observado atentamente desde então e notei inconsistências entre seu comportamento quando pensa estar sendo observada e os momentos em que acredita estar sozinha e pode abandonar a paralisia progressiva que está mantendo em benefício do Sr. Garret. A revelação de que ele havia detectado a mentira dela por meio de conhecimento íntimo do histórico familiar dela e por anos de observação que lhe permitiram reconhecer quando o desempenho dela não correspondia à realidade médica criou um momento de exposição que Isabelle achou simultaneamente ameaçador e estranhamente libertador, visto que manter uma mentira elaborada havia sido mais exaustivo do que ela previra. Se você sabe há meses que minha doença é falsa, por que não disse nada até agora? Perguntou Isabelle enquanto tentava processar as implicações de ter sua mentira descoberta por um funcionário que possuía informações que poderiam destruir seu relacionamento com Garret, se reveladas, ou que poderiam ser usadas para chantageá-la a pagar uma indenização pelo silêncio dele sobre a manipulação dela. Por que eu esperava que você caísse em si e encerrasse esse experimento cruel antes de causar danos irreparáveis à saúde mental do Sr. Garret e ao seu próprio caráter moral? Respondeu Adrian com tristeza evidente na voz. Vi você crescer de uma jovem enlutada para uma empresária de sucesso ao longo de 15 anos. Trabalhei para sua família e me importei com seu bem-estar, não apenas como funcionária cumprindo obrigações profissionais, mas como alguém que nutre por você um afeto genuíno que transcende nossa relação empregador-funcionário. Ver você se envolver em uma farsa elaborada que está machucando alguém que a ama de verdade tem sido doloroso para mim. Porque revela que você permitiu que sua riqueza e seu medo de ser usada corrompessem seus valores e sua capacidade de conexão humana autêntica, que não exige testes e verificações antes de você estar disposta a ser vulnerável o suficiente para aceitar o amor oferecido livremente, sem condições ou segundas intenções. A confissão de que se importava com ela além do dever profissional e a expressão de decepção com as escolhas dela criaram um impacto emocional inesperado que penetrou nas racionalizações defensivas que Isabelle havia construído para justificar sua metodologia de avaliação, e ela percebeu que as lágrimas começavam a se formar ao reconhecer que a preocupação de Adrian vinha de uma afeição genuína, e não de julgamento ou desejo de controlar o comportamento dela em benefício próprio. Adrian, eu não sei o que dizer, gaguejou Isabelle enquanto processava a revelação de que a empregada doméstica, que ela via principalmente através da lente do serviço profissional, aparentemente se importava com ela como pessoa ao longo de 15 anos trabalhando para sua família. Por que você se importaria com meu caráter moral ou minha capacidade de relacionamento quando é apenas uma funcionária cujo trabalho é gerenciar as operações domésticas, em vez de se envolver na minha vida pessoal ou nas minhas decisões românticas? Sua pergunta revelou o quão profundamente ela havia internalizado hierarquias que separavam empregadores ricos de prestadores de serviços como categorias diferentes de seres humanos cujos relacionamentos eram definidos inteiramente por transações econômicas, e não pela possibilidade de afeição genuína ou preocupação que transcendesse as fronteiras de classe e os papéis profissionais. Porque sou um ser humano que passou 15 anos observando você em momentos de alegria, tristeza e crescimento,
e porque a proximidade e as experiências compartilhadas criam laços que não respeitam limites artificiais entre empregadores e empregados, quando esses limites são usados para impedir uma conexão humana genuína, respondeu Adrian simplesmente. Sei que devo manter distância profissional e tratá-lo apenas como um empregador que me compensa pelos serviços prestados, mas a realidade é que passei a me importar profundamente com o seu bem-estar ao longo de anos trabalhando em estreita colaboração com sua família e observando você enfrentar os desafios de herdar uma fortuna enorme e perder os pais antes de completar 26 anos. Esse afeto não é interesse romântico ou violação inapropriada de limites. É uma resposta humana natural ao conhecer alguém por um longo período e desejar que essa pessoa viva bem e faça escolhas que honrem o seu melhor, em vez de seus medos e inseguranças. Sua explicação de como o cuidado genuíno se desenvolveu ao longo de anos de proximidade, apesar das diferenças de classe que supostamente impediam tais conexões, criou um momento de reconhecimento para Isabelle sobre como sua riqueza a isolava de relacionamentos autênticos, criando a suposição de que qualquer pessoa que expressasse afeição devia ter segundas intenções financeiras, em vez de simplesmente responder a ela como um ser humano digno de cuidado, independentemente de sua conta bancária. Tenho estado tão focada em me proteger de interesseiras que me tornei incapaz de reconhecer ou aceitar a afeição genuína de qualquer pessoa, incluindo Garret, que demonstrou seu amor ao longo de 6 meses de sacrifício exaustivo que criei deliberadamente para testar se seu comprometimento sobreviveria à adversidade que eu estava impondo artificialmente, reconheceu Isabelle, reconhecendo o horror total do que estava fazendo. E agora você está me dizendo que se importa comigo há 15 anos, não porque esteja tentando me manipular para me dar benefícios financeiros, mas simplesmente porque conhecer alguém ao longo do tempo cria laços naturais de afeto que transcendem nossas diferentes posições econômicas. Essa possibilidade nunca me ocorreu, porque eu estava tão convencida de que minha riqueza me torna fundamentalmente incognoscível como pessoa, separada dos recursos que controlo. Sua descoberta sobre como suas suposições sobre o dinheiro contaminando todos os relacionamentos a impediram de ver o cuidado genuíno oferecido por Garret e Adrian representou o início de uma transformação em seu pensamento, mas Adrian gentilmente questionou se a percepção por si só se traduziria em mudança de comportamento sem ações concretas que demonstrassem comprometimento com uma abordagem diferente. Senhora Montgomery, entender intelectualmente que você estava errada sobre relacionamentos não repara automaticamente os danos que você causou ao longo de 6 meses de engano elaborado, ressaltou Adrian. Você precisa decidir o que fará com esse reconhecimento, se confessará a verdade ao Sr. Garret e aceitará as consequências de tê-lo manipulado cruelmente ou se continuará seu teste simplesmente se sentindo culpado por isso, sem realmente mudar seu comportamento de maneiras que demonstrem comprometimento genuíno em construir relacionamentos baseados na confiança, em vez de verificação e controle. O desafio forçou Isabelle a se confrontar com a escolha entre manter o experimento até ter certeza suficiente sobre as motivações de Garret ou encerrar a farsa imediatamente, apesar de não ter reunido todas as evidências que planejara coletar antes de revelar a verdade. Preciso contar a verdade a Garret hoje, decidiu Isabelle abruptamente. Não posso continuar com isso nem por mais um dia, sabendo que o que estou fazendo é uma tortura psicológica para uma pessoa que me ama genuinamente e que está sacrificando tudo para cuidar de mim por meio de uma doença falsa que criei deliberadamente. Você me ajudará a descobrir como confessar de uma forma que me dê alguma chance de perdão, ou será que destruí nosso relacionamento irreparavelmente com minha manipulação? Sua pergunta reconhecia que os anos de observação de relacionamentos humanos de Adrian e sua evidente inteligência emocional poderiam fornecer orientação sobre como lidar com uma confissão que seria necessariamente devastadora para Garret, independentemente do cuidado com que ela transmitisse as informações sobre sua farsa. Acho que sua melhor abordagem é a total honestidade sobre suas motivações e o pleno reconhecimento da incorreção de suas ações, sem tentar justificar ou minimizar o dano que causou, aconselhou Adrian. O Sr. Garret merece ouvir que você reconhece que testá-lo com uma falsa doença terminal foi cruel e manipulador, em vez de ouvir você explicar isso como uma resposta compreensível a preocupações legítimas sobre interesseiras com as quais ele deveria simpatizar, mesmo sendo magoado pelos seus métodos. Assuma total responsabilidade,
Peça desculpas sinceramente e dê a ele espaço para processar seus sentimentos sem pressioná-lo a perdoar você ou a continuar o relacionamento, caso ele decida que a confiança foi irreparavelmente quebrada pela sua disposição de enganá-lo tanto sobre algo tão fundamental. Quando Garret chegou naquela noite, esperando uma visita normal de cuidador, encontrou Isabelle em pé, sem cadeira de rodas ou qualquer assistência, sua aparência transformada da palidez doentia que vinha mantendo para uma vitalidade saudável que deveria ser impossível dada a suposta progressão de sua ela. Isabelle, você está, em pé? Andando? Como isso é possível? Garret gaguejou, com confusão e esperança em conflito em sua expressão enquanto tentava conciliar a visão impossível com sua compreensão da doença degenerativa que não permitia a recuperação espontânea da função. Você teve uma remissão milagrosa? Existe um novo tratamento que esteja funcionando além das expectativas de qualquer pessoa? Suas perguntas revelavam um desejo desesperado de acreditar que as boas novas explicavam a transformação que ele estava testemunhando, mas a expressão de culpa e determinação de Isabelle comunicava que a explicação seria muito mais complicada e dolorosa do que o milagre médico que ele imaginava. Garret, tem uma coisa que preciso te dizer que vai ser muito difícil de ouvir e que provavelmente vai fazer você me odiar, mas não posso continuar com mentira, começou Isabelle, forçando-se a manter contato visual, apesar de querer desviar o olhar da inevitável mágoa e raiva que sentiria ao revelar a verdade. Eu não tenho ela e nunca tive. O diagnóstico era falso, criado deliberadamente para testar se você realmente me amava por mim mesma e não pelo meu dinheiro, verificando se você permaneceria comprometido em circunstâncias difíceis que fariam com que me deixar parecesse uma escolha racional para alguém que estava principalmente interessado nos benefícios financeiros do nosso relacionamento, e não em mim como pessoa. Sua confissão foi feita de forma clara, sem tentativas de suavizar o impacto ou justificar suas ações por meio de explicações elaboradas sobre suas ansiedades e inseguranças, e ela esperou em meio ao terrível silêncio que se seguiu enquanto Garret processava informações que o obrigavam a reinterpretar 6 meses inteiros de sua vida sob uma nova perspectiva, revelando que sua dedicação ao cuidado havia sido uma resposta a uma manipulação deliberada, e não a uma crise médica genuína. Você fingiu ter uma doença terminal para testar o meu amor? Garret finalmente falou com uma voz que combinava descrença e fúria crescente, à medida que as implicações da confissão de Isabelle penetravam em seu choque. Você me viu sacrificar minha carreira, minhas amizades, minha saúde e todos os aspectos da minha vida independente para cuidar de você durante o que eu pensava ser o seu processo de morte, e fez isso deliberadamente como um experimento para determinar se eu te amava o suficiente para suportar as dificuldades que você estava criando artificialmente? Você tem ideia de quão cruel e psicologicamente abusivo isso é, independentemente das ansiedades sobre garimpeiras que possam ter te motivado? A raiva dele era inteiramente justificada, e Isabelle não fez nenhuma tentativa de se defender ou minimizar a magnitude do que havia feito, pois reconhecia que qualquer tentativa de justificação agravaria o erro original, ao não assumir total responsabilidade pelo dano que havia causado por meio de sua manipulação. Garret, você está absolutamente certo de que o que eu fiz foi cruel e abusivo, e não tenho desculpa que torne isso aceitável, reconheceu Isabelle enquanto as lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Deixei meu cinismo e meu medo de ser usada para o meu dinheiro me convencerem de que testá-lo por meio de uma doença falsa era uma diligência necessária antes de me comprometer com o casamento, mas eu estava completamente errada e estou horrorizada com o que te fiz passar enquanto observava e julgava se você passaria em um teste que eu não tinha o direito de impor. Sinto muito pelo dano que causei e entendo se você nunca conseguir me perdoar por essa traição à sua confiança e ao seu amor. Preciso de um tempo longe de você para processar isso e descobrir se consigo ficar no mesmo ambiente que você sem dizer coisas das quais possa me arrepender, respondeu Garret enquanto recuava em direção à porta. O que você fez foi uma manipulação imperdoável, me tratando como cobaia em um experimento sobre meu caráter, em vez de um parceiro que merecia honestidade e confiança básicas em nosso relacionamento. Estou indo embora agora e, honestamente, não sei se conseguirei voltar ou se nosso relacionamento sobreviverá a esse nível de traição. Sua partida sem mais discussão deixou Isabelle devastada,
mas ela reconheceu que a necessidade de espaço dele era uma resposta totalmente razoável à revelação de que ela havia passado 6 meses torturando-o psicologicamente enquanto fingia estar morrendo. Ele tem razão em ir embora e pode nunca mais voltar, disse Adrian baixinho da porta, onde estivera durante a cena da confissão. O que você fez foi imperdoável e você precisa aceitar que as consequências podem incluir a perda permanente do relacionamento com o homem que realmente a amava antes de você decidir testar esse amor de maneiras que o destruíram. Mas quero que saiba que, mesmo tendo feito escolhas terríveis motivadas pelo medo e pela desconfiança, você ainda é uma pessoa capaz de crescer e mudar se estiver disposta a se esforçar para analisar por que se sentiu no direito de manipular Garret, em vez de construir um relacionamento baseado em uma confiança vulnerável que exigisse que você corresse o risco de ser magoada sem garantias ou verificação dos motivos dele. Isabelle olhou para Adrian com uma nova apreciação pelo homem que trabalhará discretamente em sua casa por 15 anos, enquanto aparentemente se importava com seu bem-estar de maneiras que ela jamais reconhecera, pois fora cega demais pela riqueza e pelo status para ver afeição genuína sendo oferecida por alguém que ela categorizara como um mero funcionário, cujos sentimentos não importavam além do serviço profissional que ele prestava. Adrian, por que você ainda está aqui e continua tentando me ajudar a me tornar uma pessoa melhor depois de me ver me comportando de forma tão abominável com Garret? Perguntou Isabelle. Você poderia ter se demitido por desgosto ou exigido pagamento pelo seu silêncio sobre a minha decepção, mas, em vez disso, me confrontou sobre meus erros e agora está tentando me sustentar com as consequências das minhas próprias escolhas terríveis. Por que faria isso quando eu claramente não mereço sua gentileza ou sua lealdade contínua? Sua pergunta revelou um começo de reconhecimento de que a presença e a preocupação constantes de Adrian ao longo de 15 anos representavam uma forma de amor que ela havia sido cega demais para reconhecer, porque vinha de uma pessoa que ela via através das lentes da hierarquia de classes, em vez de um ser humano completo, capaz de emoções complexas e cuidado genuíno. Porque o amor nem sempre é romântico ou depende de alguém merecê-lo por meio de seu bom comportamento, respondeu Adrian gentilmente. Às vezes, amar é simplesmente escolher se importar com o bem-estar e o crescimento de alguém, mesmo quando essa pessoa comete erros ou magoa os outros por meio de seus medos e inseguranças. Eu a observo há 15 anos e vi tanto sua capacidade de gentileza quanto suas dificuldades em confiar nos outros por causa de sua riqueza. Mesmo decepcionada com o que você fez ao Sr. Garret, ainda me importo com você como pessoa e quero ajudá-la a aprender com essa experiência, em vez de simplesmente condená-la e ir embora. É assim que se parece o amor genuíno, não testes e verificações, mas a escolha de permanecer presente e solidário, mesmo quando é difícil ou quando a pessoa com quem você se importa se comportou mal. Sua explicação do amor como uma escolha de se importar consistentemente, em vez de uma resposta condicional a um comportamento digno, criou um momento de profunda compreensão para Isabelle sobre o que ela vinha buscando em seu elaborado teste com Garret. Não exatamente uma prova do amor dele, mas sim a confirmação de que ela era digna de ser amada, apesar de suas falhas e medos. Acho que o que eu realmente buscava em todos os meus testes e suspeitas não era a evidência de que as pessoas me amam pelos motivos certos, mas sim a garantia de que sou fundamentalmente amável, apesar de acreditar, no fundo, que não sou, confessou Isabelle. E ao tentar forçar Garret a provar seu amor por meio de provações impossíveis, destruí exatamente aquilo que buscava, ao demonstrar que não sou capaz de aceitar ou retribuir afeição genuína quando oferecida livremente e sem condições. Adrian, você me mostrou mais sobre o que é o amor verdadeiro em 15 anos de presença silenciosa e consistente do que aprendi em 6 meses de testes elaborados, e tenho vergonha de não ter reconhecido seu cuidado, pois me convenci de que qualquer pessoa na sua posição deve ser motivada por interesses financeiros, e não pela simples conexão humana que se desenvolve ao longo de anos de proximidade e experiências compartilhadas. Seu reconhecimento representou um avanço na compreensão que exigiria um trabalho contínuo para se traduzir em padrões alterados de relacionamento com os outros, mas marcou o início da transformação da manipulação cínica em abertura, vulnerabilidade e confiança, que relacionamentos genuínos exigem.
Os meses que se seguiram à saída de Garret foram marcados pelos esforços genuínos de Isabelle para compreender e abordar as questões psicológicas que a levaram a conceber e implementar um teste que era fundamentalmente abusivo. Durante todo esse processo, Adria manteve-se presente, oferecendo apoio, orientação e, ocasionalmente, desafiando-a a confrontar-se quando ela tentava voltar a racionalizações defensivas sobre o seu comportamento. Acho que preciso de me redimir com Garret, mesmo que ele nunca me perdoe, disse Isabelle a Adrian durante uma das suas conversas cada vez mais frequentes, que evoluíram de trocas entre empregador e empregado para uma amizade genuína baseada no respeito mútuo e na confiança crescente. Não porque esteja a tentar manipulá-lo para a reconciliação, mas porque ele merece o reconhecimento dos danos específicos que causei e um pedido de desculpa genuíno que não se centra nos meus sentimentos ou no meu crescimento, mas sim na sua experiência de ser manipulado e magoado pelas minhas ações. Seu compromisso em fazer as pazes sem esperar perdão demonstrou progresso em seu desenvolvimento moral, e Adrian a encorajou a seguir em frente com sua intenção, ao mesmo tempo em que se preparava para a possibilidade de Garret não estar pronto ou disposto a se envolver em suas tentativas de pedido de desculpas e reparação. Quando Isabelle finalmente entrou em contato com Garret, 6 meses após sua confissão, estava preparada para rejeição ou raiva, mas ficou surpresa ao receber uma resposta indicando que ele estava disposto a se encontrar para ouvir o que ela queria dizer, desde que a conversa ocorresse em local público, com limites de tempo claros que lhe permitissem sair caso a discussão se tornasse muito dolorosa ou se ela tentasse manipulação em vez de uma reparação genuína. Garret, obrigada por concordar em se encontrar comigo, começou Isabelle durante a conversa cuidadosamente estruturada em um café neutro. Quero começar reconhecendo os danos específicos que causei com meu engano. Roubei 6 meses da sua vida, que você dedicou a cuidar de uma doença falsa, manipulei seu amor e compaixão genuínos para meus próprios propósitos de verificação e controle. Prejudiquei sua saúde mental e física por meio da exaustão e do trauma emocional de acreditar que você estava assistindo à morte de seu parceiro e violei sua confiança de maneiras que provavelmente dificultaram sua segurança em relacionamentos futuros. Esses danos foram inteiramente minha responsabilidade e não foram justificados por nenhum medo que eu tivesse de ser usada para o meu dinheiro. Lamento profundamente o que fiz a você e não estou pedindo seu perdão ou reconciliação. Estou simplesmente reconhecendo a incorreção das minhas ações e a realidade do dano que causei, independentemente das minhas intenções ou do meu crescimento subsequente. O pedido de desculpas foi feito sem atitude defensiva ou tentativas de justificar seu comportamento, e Garret ouviu com uma expressão que sugeria que ele estava avaliando a sinceridade de suas palavras enquanto também processava a dor persistente da traição que havia sofrido. Isabelle, agradeço seu pedido de desculpas e seu reconhecimento dos danos específicos que você causou, respondeu Garret após uma longa pausa. O que você fez foi profundamente errado e realmente afetou minha capacidade de confiar em relacionamentos, porque continuo me perguntando se as pessoas estão sendo honestas comigo ou se estou sendo testada de maneiras que não consigo perceber. Esse dano pode se curar com o tempo, com terapia e com experiências positivas em relacionamentos futuros, mas é uma consequência real de suas escolhas que vai além do fim do nosso romance e afeta meu senso fundamental de segurança na intimidade com os outros. Acho que ainda não consigo te perdoar porque as feridas ainda estão muito recentes, mas sou grato por você ter assumido a responsabilidade sem dar desculpas e espero que tenha aprendido algo sobre a importância da confiança e da vulnerabilidade nos relacionamentos, o que a impedirá de manipular os outros no futuro. Sua resposta ponderada indicou que, embora não estivesse pronto para a reconciliação, também não estava consumido pelo ódio ou pelo desejo de vingança, e seu foco na própria cura, em vez de punir Isabelle, sugeria maturidade emocional que lhe permitirá seguir em frente, apesar do trauma vivenciado. Enquanto se preparavam para se separar após a breve conversa, Garret acrescentou uma observação final. Sabe, a ironia do seu teste é que ele realmente revelou a verdade sobre o amor, só que não da maneira que você pretendia. O verdadeiro amor não consiste em passar por provas impossíveis ou provar devoção através do sofrimento. Consiste em se apresentar consistentemente com honestidade e cuidado ao longo do tempo, exatamente como seu colega de equipe, Adria, aparentemente fez por 15 anos, sem que você percebesse.
pois estava muito ocupado procurando por grandes gestos ou provas dramáticas em vez de reconhecer a presença silenciosa e constante de alguém que genuinamente se importava com o seu bem-estar. Talvez você devesse prestar atenção ao amor que já está em sua vida, em vez de testar o amor potencial até a destruição por meio da sua paranoia e da sua necessidade de controle. Sua percepção de que a presença consistente de Adrian representava uma forma de amor genuíno que Isabelle havia ignorado foi uma observação astuta que ressoou com a transformação que ela vinha experimentando ao longo dos meses, ao reconhecer que sua empregada doméstica havia demonstrado mais cuidado autêntico do que ela era capaz de aceitar ou retribuir. Depois que Garret foi embora, Isabelle sentou-se sozinha, processando a conversa e, em particular, o comentário final dele sobre os 15 anos de presença silenciosa e consistente de Adrian, representando um amor que ela fora cega demais para reconhecer, por não corresponder às suas expectativas sobre como o afeto deveria ser demonstrado ou sobre quem era capaz de um cuidado genuíno além da obrigação profissional. Ela percebeu que, ao longo dos meses de sua recuperação do desastre do teste falso de doença, Adrian fora exatamente o que Garret descrevera: consistentemente presente, solidário sem ser intrusivo, honesto sobre seus fracassos, mas também acreditando em sua capacidade de crescimento, e se importando com seu bem-estar sem exigir reconhecimento ou reciprocidade do afeto que aparentemente sentirá por anos, mantendo limites profissionais que a impediram de reconhecer a profundidade do investimento emocional dele em sua vida. Adrian, podemos conversar. Isabelle o encontrou em seus aposentos particulares, próximos à casa principal, onde residiam os empregados domésticos, e sua expressão de preocupação ao vê-la indicava que ele estava preocupado com o impacto emocional que o encontro dela com Garret teria sobre ela. Claro, Sra. Montgomery, por favor, entre, convidou ele, gesticulando em direção a uma poltrona confortável em sua modesta, mas elegantemente decorada sala de estar, que revelava personalidade e interesses que ela nunca havia perguntado durante os 15 anos em que ele trabalhou, pois o via principalmente através das lentes de sua função profissional, e não como uma pessoa completa, com vida interior separada do serviço prestado à família. Adrian, preciso lhe perguntar algo que o Garret disse e me fez começar a questionar, começou Isabelle, hesitante. Ele sugeriu que eu fui cega ao amor genuíno na minha vida porque estava muito focada em testar e verificar o amor romântico para perceber o cuidado consistente demonstrado por alguém que está presente há 15 anos. Ele estava falando de você, e estou percebendo que nunca lhe perguntei diretamente sobre seus sentimentos além de sua obrigação profissional de cuidar da minha casa. Então, pergunto agora, você se importa comigo além de suas responsabilidades profissionais? Em caso afirmativo, há quanto tempo você se sente assim enquanto eu permaneço completamente alheia a qualquer coisa além dos serviços que você presta? Adrian ficou em silêncio por um longo momento, e Isabelle pôde vê-lo considerando cuidadosamente sua resposta com a mesma ponderação que observara inúmeras vezes quando ele lidava com situações domésticas complexas ou navegava em dinâmicas interpessoais delicadas entre os membros da equipe. Sra. Montgomery, sim, eu me importo com você além das minhas obrigações profissionais, e me importo há algum tempo, provavelmente desde os 5 anos em que comecei a trabalhar, quando sua mãe estava nos estágios finais da doença e eu a vi lutar contra o luto enquanto tentava ser forte por seu pai, que estava se desintegrando ao ver a esposa morrer. Adrian finalmente respondeu com uma honestidade que o deixou vulnerável de maneiras que ultrapassavam os limites que ele havia mantido cuidadosamente ao longo do relacionamento. Vi sua dor e sua resiliência, e me vi me importando profundamente com seu bem-estar de maneiras que iam muito além da minha descrição de cargo ou das minhas exigências salariais. Mas também reconheci que você era uma jovem enlutada, de uma classe social completamente diferente, que jamais me veria como outra coisa senão empregada doméstica. Por isso, mantive meus sentimentos em segredo, continuando a apoiá-la de todas as maneiras que fossem apropriadas, considerando nossas respectivas posições. Quando você herdou tudo após a morte de seu pai e se tornou minha empregadora direta, em vez de ser filha do homem que me empregava, aceitei que qualquer possibilidade de relacionamento além dos limites profissionais se tornará ainda mais impossível, porque a diferença de poder faria qualquer abordagem romântica da minha parte parecer uma tentativa oportunista de explorar sua vulnerabilidade ou sua riqueza.
Sua confissão revelou anos de sentimentos ocultos que ele havia administrado em particular, mantendo uma postura profissional que nunca dera a Isabelle qualquer indicação de que seu cuidado se estendia além do serviço-dever. Ela se sentiu simultaneamente comovida por seu afeto de longa data e perturbada por reconhecer que as barreiras de classe que ela havia internalizado a impediam de sequer considerar a possibilidade de que aquele empregado doméstico pudesse ser alguém digno de consideração romântica, independentemente de seu caráter, inteligência ou preocupação genuína com seu bem-estar. Adrian, não sei o que dizer, exceto que me envergonho de nunca ter te visto como uma pessoa completa, com sentimentos e vida interior além de sua função profissional em minha casa, reconheceu Isabelle. Eu estava tão obcecada em me proteger de interesseiras entre pretendentes ricos que perdi completamente a possibilidade de que um amor genuíno pudesse vir de alguém cujo interesse por mim claramente não é motivado por dinheiro, já que você já tem acesso a uma vida confortável trabalhando para mim sem precisar de um relacionamento romântico para garantir sua posição ou sua renda. Essa cegueira era resultado de um classismo e esnobismo que eu nem sabia que possuía, pois me considerava relativamente pé no chão, apesar da minha riqueza. O reconhecimento do próprio preconceito de classe era desconfortável, mas necessário, de como as hierarquias sociais moldaram suas percepções de maneiras que a levaram a rejeitar ou ignorar Adrian como um potencial parceiro romântico, apesar de suas qualidades óbvias e sua devoção demonstrada ao longo de 15 anos. Agradeço sua honestidade em reconhecer que as barreiras de classe afetaram sua percepção, mas quero deixar claro que não estou lhe contando meus sentimentos porque estou esperando ou torcendo por um relacionamento romântico agora, esclareceu Adrian. Ao longo dos anos, me conformei com a realidade de que você e eu existimos em mundos sociais diferentes e que meu cuidado por você sempre seria uma amizade unilateral, da minha perspectiva, e um relacionamento profissional, da sua. O que espero é que saber que alguém se importou com você consistentemente por 15 anos, sem esperar nada em troca, possa ajudá-lo a entender que você é inerentemente amável, não por causa de sua riqueza, beleza ou status social, mas simplesmente por quem você é como pessoa, com todas as suas falhas, medos e capacidade tanto para a gentileza quanto para os erros. Essa é a lição que eu gostaria que você tivesse aprendido antes de se sentir compelido a testar o Sr. Garret por meio de um engano cruel, nascido da incapacidade de confiar que alguém poderia realmente amá-lo sem segundas intenções. A reformulação da confissão dele como uma lição sobre o valor inerente dela, em vez de uma proposta romântica, foi um presente generoso que priorizou a cura emocional dela em detrimento dos próprios desejos dele, e Isabelle reconheceu que essa preocupação altruísta com o bem-estar dela era, em si, uma demonstração poderosa de amor que não exigia reciprocidade ou validação para permanecer constante ao longo do tempo. Mas e se eu quiser explorar a possibilidade de um relacionamento com você agora que finalmente te vejo como uma pessoa completa, em vez de apenas uma empregada doméstica? Perguntou Isabelle, reconhecendo que seu interesse poderia parecer uma resposta impulsiva à sugestão de Garret, em vez de uma atração genuína desenvolvida pelo conhecimento real de Adrian como indivíduo, separado de seu papel profissional. Você gostaria de estar com alguém que foi cego à sua existência como possibilidade romântica por 15 anos e que só começou a considerá-la depois de ouvir explicitamente que deveria notar o amor que já estava presente em sua vida? Sua pergunta reconhecia preocupações válidas sobre se seu interesse repentino representava uma mudança autêntica de percepção ou simplesmente uma tentativa desesperada de substituir o relacionamento que ela havia destruído com Garret, buscando conexão com uma pessoa que havia demonstrado devoção ao longo de anos de presença consistente. Isabelle, e estou usando seu primeiro nome deliberadamente agora, em vez de Sra. Montgomery, porque estamos conversando como iguais, em vez de como empregador e empregado, eu precisaria pensar cuidadosamente se buscar um relacionamento romântico seria sensato para qualquer um de nós, dada a história complexa e as dinâmicas de poder, respondeu Adrian, pensativo. Meus sentimentos por você são reais e existem há anos, mas isso não significa automaticamente que devemos agir de acordo com eles sem considerar se somos compatíveis de maneiras que vão além da minha afeição de longa data e da sua nova percepção de possibilidades que você não havia considerado antes. Mal nos conhecemos como iguais, apesar de 15 anos de proximidade,
porque nossas interações foram estruturadas por limites profissionais que impediram a genuína revelação mútua e a vulnerabilidade que os relacionamentos românticos exigem. Eu precisaria de tempo para determinar se a mulher que amei à distância por anos é realmente alguém com quem eu poderia construir uma parceria saudável se começássemos do zero, sem a hierarquia empregador-empregado definindo nossas interações. A resposta ponderada dele demonstrou sabedoria sobre não se precipitar em um relacionamento simplesmente porque a oportunidade surgiu repentinamente após anos de impossibilidade, e Isabelle apreciou sua cautela, mesmo sentindo-se decepcionada por não receber um entusiasmo imediato que seu ego poderia ter preferido, mas que sua mente racional reconheceu como uma resposta questionável dadas as circunstâncias. Você está absolutamente certa de que precisamos de tempo para nos conhecermos como iguais antes de tomar qualquer decisão sobre possibilidades românticas, concordou Isabelle. E se começássemos mudando nossa estrutura de relacionamento para que você não fosse mais meu funcionário, mas sim um gerente doméstico independente com quem contratei, que tivesse autonomia para aceitar ou recusar projetos e que interagisse comigo como profissionalmente igual, em vez de subordinado? Isso começaria a eliminar a diferença de poder, ao mesmo tempo que nos daria espaço para descobrir se realmente gostamos da companhia um do outro quando não estamos limitados pelos papéis de empregador-empregado que definiram nossas interações por 15 anos. Sua proposta representava uma tentativa genuína de lidar com o desequilíbrio de poder, em vez de simplesmente declará-lo irrelevante e esperar que Adrian aceitasse uma mulher que ainda controlava seu sustento por meio de um relacionamento profissional. Seria um bom ponto de partida, concordou Adrian. Preciso abrir meu próprio negócio de administração doméstica e começar a aceitar outros clientes para não depender financeiramente exclusivamente de você, o que levará vários meses, mas, no final das contas, criará uma base mais sólida para qualquer relacionamento pessoal que possamos desenvolver. Durante esse período de transição, poderemos passar um tempo juntos socialmente, sem que o vínculo empregatício restrinja nossas interações, e poderemos ver se uma conexão romântica surge organicamente, em vez de tentar forçar um relacionamento porque achamos que ele deveria existir com base nos meus anos de carinho por você à distância. Ao longo do ano seguinte, Isabelle e Adrian transformaram gradualmente seu relacionamento, de uma dinâmica empregador-empregado, em uma amizade genuína entre iguais, que eventualmente evoluiu para uma parceria romântica baseada no respeito mútuo, na comunicação honesta sobre medos e inseguranças e no compromisso compartilhado de construir um relacionamento baseado na confiança, em vez de testes ou verificação de motivações. Não acredito que passei 18 meses com Garret obcecada em saber se ele me amava pelos motivos certos, ignorando completamente que o amor genuíno vinha sendo demonstrado silenciosamente por 15 anos por uma pessoa que eu havia categorizado como mera funcionária, indigna de consideração romântica, refletiu Isabelle durante uma conversa com Adrian, após 6 meses de namoro oficial. Sua presença consistente e seu cuidado, sem expectativa de reciprocidade, me ensinaram mais sobre a natureza do amor verdadeiro do que meu elaborado teste me ensinou sobre o caráter de Garret, e sou grata por você ter tido paciência suficiente para esperar que eu finalmente visse o que estava diante de mim há anos, depois que parei de ser cegada pelo preconceito de classe e pela obsessão em me proteger de interesseiras entre pretendentes ricos. O reconhecimento de como seus preconceitos a impediram de reconhecer o valor de Adrian demonstrou um crescimento em sua compreensão de como as hierarquias sociais e as ansiedades baseadas na riqueza distorceram sua capacidade de reconhecer e aceitar afeição genuína quando oferecida sem condições ou segundas intenções. Estou feliz por termos finalmente encontrado o caminho um para o outro, embora eu desejasse que o caminho não tivesse exigido que você machucasse o Sr. Garret tão severamente com seus testes, respondeu Adrian. O sofrimento dele não foi necessário para você aprender essas lições, e espero que você leve adiante o reconhecimento de que o amor verdadeiro não se trata de passar por provações ou provar seu valor, mas sim de se mostrar consistentemente com honestidade e cuidado, mesmo quando é difícil ou quando o relacionamento exige vulnerabilidade que parece arriscada porque os resultados não são garantidos. Foi isso que tentei demonstrar ao longo de 15 anos me importando com você, respeitando limites, e é isso que nós dois estamos escolhendo praticar agora, construindo um relacionamento em que confiamos um no outro o suficiente para sermos honestos sobre nossos sentimentos e medos,
sem precisar de esquemas elaborados para verificar se o afeto é genuíno. Seu gentil lembrete sobre os custos de sua abordagem anterior a manteve responsável pelas mudanças que havia se comprometido a fazer, e Isabelle valorizou sua disposição em desafiá-la quando necessário, em vez de simplesmente aceitar seu comportamento sem questionar, porque ele a amava e queria manter a paz no relacionamento. A parceria deles se tornou um exemplo para Isabelle de como o amor genuíno funciona quando construído com base no respeito mútuo e na comunicação honesta, em vez de vigilância e testes. E ela se dedicou a usar sua riqueza e influência para apoiar causas relacionadas à saúde mental e aconselhamento de relacionamento que poderiam ajudar outras pessoas a evitar padrões destrutivos nos quais ela havia caído devido à sua incapacidade de confiar e sua necessidade obsessiva de verificar motivações. Antes de estar disposta a ser vulnerável com parceiros românticos. Tenho pensado em criar uma fundação focada em apoiar terapia e aconselhamento para pessoas cuja riqueza ou status criam barreiras para relacionamentos autênticos, propôs Isabelle a Adrian durante uma discussão sobre como usar seus recursos de forma significativa. Minha experiência me ensinou que ter dinheiro não protege da solidão ou da disfunção nos relacionamentos. Na verdade, cria desafios adicionais em torno da confiança e da conexão genuína, que raramente são discutidos, porque se presume que pessoas ricas têm todas as vantagens e estão isentas das lutas humanas comuns com a intimidade e a vulnerabilidade. Quero criar recursos especificamente projetados para abordar como a riqueza afeta a dinâmica dos relacionamentos e ajudar pessoas na minha situação a aprender a construir conexões baseadas na confiança, em vez de em esquemas elaborados de verificação que destroem o próprio amor que tentam proteger. Sua visão para a fundação refletia o desejo genuíno de evitar que outras pessoas cometessem os erros que ela havia cometido, e Adrian apoiou seus esforços, ao mesmo tempo em que gentilmente sugeriu que ela incluísse as vozes de pessoas de diversas classes sociais na concepção dos programas, em vez de presumir que as perspectivas das pessoas ricas por si só seriam suficientes para entender como a desigualdade econômica afetava a formação e a manutenção de relacionamentos em todo o espectro social. Exatamente. Preciso da contribuição de pessoas como você, que vivenciaram os dois lados da divisão de classes por meio do seu trabalho em famílias ricas e da sua própria origem mais modesta, concordou Isabelle. Sua perspectiva foi inestimável para me ajudar a reconhecer meus pontos cegos e meus preconceitos, e o trabalho da Fundação será muito mais eficaz se for embasado por experiências diversas, em vez de apenas pelo meu ponto de vista limitado como alguém que sempre foi rico e que teve que aprender, por meio de erros dolorosos, o que você e outros entendiam intuitivamente sobre a natureza da conexão humana genuína. Anos mais tarde, quando Isabelle e Adrian se casaram e construíram uma vida juntos que equilibrava a riqueza dela com a perspectiva fundamentada dele sobre o que realmente importava na criação de uma existência significativa, eles ocasionalmente refletiam sobre a improvável jornada da relação empregador-empregado para uma parceria genuína que só emergiu depois que o teste desastroso de Isabelle com Garret a forçou a confrontar sua incapacidade de reconhecer ou aceitar o amor que já estava presente em sua vida. Às vezes me sinto culpada porque minha felicidade com você veio à custa do sofrimento do Sr. Garret, confessou Isabelle durante uma dessas conversas. Ele merecia algo melhor do que ser manipulado cruelmente por alguém que amava genuinamente, e mesmo que meu relacionamento com você seja maravilhoso, isso não apaga o mal que causei a ele com meus testes paranoicos. Sua contínua responsabilização por erros passados demonstrou que ela não havia simplesmente superado os erros sem levar adiante as lições aprendidas por meio do reconhecimento dos danos que havia causado. O sofrimento do Sr. Garret era real e sua responsabilidade, e é apropriado que você continue a reconhecer esse mal mesmo enquanto constrói um novo relacionamento comigo, validou Adrian. Mas também sei que ele seguiu em frente com a vida e aparentemente encontrou um relacionamento saudável com uma parceira que valoriza sua capacidade de se comprometer sem submetê-lo a testes ou provações. Seus erros o machucaram significativamente, mas não o destruíram permanentemente, e sua capacidade de se recuperar e amar novamente sugere uma resiliência que você deve respeitar em vez de defini-lo para sempre como vítima de sua manipulação. Aprenda com o que aconteceu, faça as pazes sempre que possível e use sua experiência para ajudar outras pessoas a evitar padrões semelhantes.
É assim que você honra o sofrimento dele, em vez de simplesmente se sentir culpado sem traduzir essa culpa em ação positiva. Sua perspectiva equilibrada ajudou Isabelle a manter a responsabilidade sem se deixar paralisar pela vergonha que a impediria de seguir em frente de forma construtiva. Juntos, construíram uma vida que demonstrou a possibilidade de uma parceria genuína, apesar das diferenças de classe, quando ambas as partes abordavam o relacionamento com honestidade, respeito mútuo e comprometimento com o crescimento contínuo, em vez de presumir que a atração ou configuração inicial era suficiente sem um esforço contínuo para se compreender e apoiar mutuamente nos desafios que inevitavelmente surgiam com o tempo. Obrigada por me ver quando eu não conseguia me ver e por se importar comigo constantemente durante 15 anos, quando eu era cega demais para reconhecer o presente que me estava sendo oferecido, disse Isabelle a Adrian durante seus votos de casamento. Você me ensinou que o verdadeiro amor não se trata de passar em testes ou provar seu valor. Trata-se de se mostrar com honestidade e carinho, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e mesmo quando o reconhecimento ou a reciprocidade não são garantidos. Esse é o tipo de amor que quero praticar com você pelo resto de nossas vidas, e sou grata por você ter sido paciente o suficiente para esperar que eu finalmente entendesse o que você demonstrava silenciosamente o tempo todo, por meio de sua presença consistente e preocupação genuína com o meu bem-estar. Seu reconhecimento público das lições aprendidas e do papel de Adrian em sua transformação proporcionou um encerramento de uma jornada que havia começado com testes paranoicos e terminado com uma parceria genuína construída com base na confiança e vulnerabilidade mútua, o que parecia impossível quando ela era consumida pelo medo de ser usada por sua riqueza em vez de ser amada por si mesma.